pessoal que não conseguiu assistir, tá bom? Então, tá gravando aí já a nossa a linha, tudo bem, galera? Então, assim, a gente vai conversar hoje sobre essa questão aí do Egito, da alimentação, Egito e Mesopotâmia, né? Eu separei várias reportagens, textos aqui, né? E daí eu vou comentando aqui, vocês podem, fiquem à vontade para falar, se está aqui no chat também, se quiserem. Eu vou compartilhar minha tela com vocês e daí a gente vai conversando, tá? Deixa eu ver, tá inteira. Essa aqui, tá? E aí a gente vai conversando, vai trocando ideia aí, vocês podem perguntar, tá? Fiquem bem à vontade. Então, ó, eu pesquisei e, assim, eu encontrei um livro que eu, assim, encontrei referências dele, eu não encontrei o livro, tentei baixar ele de qualquer jeito, não achei ele de jeito nenhum. E agora tá difícil, inclusive, de a gente encontrar na biblioteca e tal, né? É de um arqueólogo francês, é um egiptólogo, chamado Pierre Calais, né? Esse egiptólogo aí, ele fez um livro chamado O Banquete dos Faraós, né? E a partir desse livro, das referências dele, eu fui procurando artigos científicos e tal, e eu encontrei um artigo científico interessante de um professor português, que é este daqui, ó, vou até mostrar para vocês, depois eu vou ali para a listinha do Banquete do Faraó, o que eles faziam. É um texto que foi feito na Universidade de Lisboa, enfim, o nome da revista é REP, Revista de Seção Cultural da Amizade, Portugal e Egito. Olha que legal, né? E é desse autor aqui, ó, Telo Ferreira Canhão, né, que é professor lá da Universidade de Lisboa, tá? E, assim, aqui eu só vou mostrar inicialmente uma imagenzinha aqui, né? Aqui são estacazinhas ali de pessoas preparando, basicamente, alimentos, enfim, um pilãozinho e tal, estão produzindo pãozinho, cerveja, né? Aí você fala, tá, professor, qual que é a importância disso? Daqui foi encontrado num sarcófago, né? Então, assim, é uma fonte material mostrando como que eles produziam alimentos, como eles cozinhavam, né? E isso é muito comum, né? Muito comum em várias tumbas, enfim, em vários sarcófagos. Inclusive, esse aqui eu vejo que é do Pierre Calais, né? É A Cozinha dos Faraós, né? Que é um texto bem legal, é de 2003. E essa outra imagem aqui do artigo é bem legal, eu vou ler para vocês, ó. Alimentos do túmulo tebano, da 16ª dinastia, está no Museu Britânico, né? Nas prateleiras, mesa de aves e outra carne, um cesto de vinho, pão e pratos cerâmicos, figos e peixe. Professor, encontrar comida, né, dos egípcios no sarcófago, sim, encontraram, né? As câmaras funerárias, enfim, os locais onde eles eram enterrados lá, os faraós, enfim, né? As pessoas que tinham dinheiro para bancar esses túmulos aí especiais, né? Das mastabas, né? Ou também as pirâmides, né? Eles tinham câmaras secretas, que eram fechadas, enfim, e eles eram lacradas com comida, com algumas outras coisas. Então encontraram, sim, em alguns locais esse tipo de material, né? Inclusive também já foi encontrado, né, papiros descrevendo assim como eles faziam. Bem, antes de comentar sobre os alimentos, e aí eu vou fazer algumas perguntas para vocês, aí, se alguém puder me ajudar, eu vou mostrar para vocês uma lista, está um pouquinho para baixo aqui, de um banquete, que foi um banquete de recepção ao faraó. Depois que a gente pegar, ó, tem muita informação nesse texto, depois que a gente lê essa lista de banquete, o que eles serviram no banquete, a gente começa a conversar sobre as possibilidades, inclusive agropecuárias aqui, né? O que era necessário de tecnologia para produzir isso daqui, tá? Então vamos lá, ó. É uma lista que foi encontrada num papiro, que é o papiro de Anastasia, tá? É uma recepção do Ramsés III. Então, é de um faraó importante. Olha lá, vamos dar uma olhada. Pão de boa qualidade, 1000 pães eret, feito de farinha direta. 10.000 biscoitos e 17. 10.000 pães direta. 1.000 pães et, 1.000 pães pat. Pão xereret. Pão de trigo duro. Aliás, deixa eu já fazer um comentário aqui, né?
esses pães aqui, Eretz, enfim, ele é de um tipo diferente de trigo. Né? Não sei se vocês conhecem esse trigo aqui, ó, o espelta. Alguém aqui já ouviu falar ou não? Me digam aí, alguém já ouviu falar do trigo espelta? Pode ser pelo microfone ou pelo chat, pelo chat. Nunca ouvi Não, falar, senhor. não. Já ouviu falar? É um trigo mais resistente, é um trigo vermelho o nome, né? Se você vai nessas lojas de produto natural, vocês vão ver que ele é um trigo bem mais caro hoje. Mas na época, lá atrás, lá no período do Egito, enfim, né, antigo, por ser uma planta mais resistente, mais simples, literalmente quase uma erva daninha, ela crescia muito rápido e era o trigo do pobre. Então, assim, o pão principal que existia lá no Egito era esse pão espelta. O espelta ele é mais duro e ele não é tão branco. Né? Por isso ele tem mais nutrientes, ele é mais, enfim, ele é um pão saudável. E está se retomando o uso desse espelta, né? Depois, inclusive, se vocês quiserem, perguntem para os professores de vocês de agricultura, eu acredito que o próprio Alceu deve ter uma noção dessa variedade, viu? Que é uma variedade que está sendo recultivada, tá? Mas esse pão espelta é um pão, quiserem anotar depois lá, ó, espelta. Ó, e é um triguinho diferente, tá? Não sei se chama de triguilho, não é bem triguilho, né, tá? Mas é uma espécie de chama de trigo vermelho, tá? O que mais que eles produziram lá? Pão de trigo duro, aí bolos, 100 cestas de bolo, 70 bandejas, 2.000 medidas de óleo, 100 cestas de bolos derrete, 250 braçadas de vísceras, 100 cestas de carne seca, aí começa aqui, 60 medidas de cheddar de leite, 90 medidas de nata. Professor, eles produziam manteiga, nata, produziam, né? Eles produziam iogurte também. Que época que é essa? Uns 1300 a.C., mais ou menos. Como é que eles produziam tudo isso? Pois é, eles tinham assim, um conhecimento culinário e técnicas, né, de agroindústria, de agropecuária como um todo espetacular, né? Bem, agora vamos ver outras coisas que tinham aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha. 30 tigelas de alfarroba. Já viram falar de alfarroba? Alguém conhece alfarroba aí? Alguém, chat, já viram falar ou não? Não, procurem depois. A alfarroba é uma fruta, enfim, é doce, enfim, né? Na verdade uma baga, né? É uma espécie de vagem. Você já deve ter ouvido falar de baunilha, né? A alfarroba é mais ou menos, não vou falar aqui igual que não é, né? Mas é algo mais ou menos assim também, né? E é tipo uma fruta bem específica. Aliás, deixa eu ler alguns outros aqui, depois a gente vai começar a conversar com mais cuidado. Além da alfarroba, tinha 100 feixes de erva, 100 bandejas de fruto, 10 gansos, 40 gansos assados, 70 carneiros, 50 sacos de uva. Uva é originária do Egito? O que vocês acham? Não, sei. Não é. Não é. Não é. Aliás, um outro tipo de produto que aparece aqui embaixo, né? Figo, pão, cerveja, carne, bolo, assim, por exemplo, vegetais. Quais são os vegetais mais consumidos ali no, no Egito, nesse período aí faraônico? Cebola e alho. Cebola e alho é da onde? Aliás, vocês sabem aonde é a origem dos alimentos? Assim, vamos conversar um pouquinho sobre isso antes de continuar aqui. Né? Fazer umas perguntas para vocês, básicas. De onde surgiu o trigo? O trigo é uma planta originária da onde? Assim, ela naturalmente crescia onde?
Então, ela é originária do Oriente Próximo, né? Na verdade, ela foi levada ali para o Egito, para aquela região, e depois ela foi domesticada no Oriente Médio como um todo. E, aliás, ela veio da Ásia, né? Tanto trigo quanto a cevada, quanto o centeio, que eram, inclusive, espécies de erva daninha misturadas com o trigo que se queria produzir, né? Outras plantas importantes aí para a gente pensar. Cebola e alho são da região ali do leste europeu, mais próximo ali à região da Rússia, né? Então, um pouco mais alto ali, em regiões mais frias, né? E elas se popularizaram na época do Egito Antigo. Você fala, como é que trouxeram cebola e alho naquela época? Professor, as pessoas viajavam o mundo, levavam plantas de um lugar para outro. Sim, existiam viajantes comerciantes, especialmente falando aí os fenícios, né? Eles tinham esse tipo de estratégia de comércio, mas assim, existiam caravanas que passavam por toda a Ásia e chegavam até o Oriente Médio. A região, por exemplo, da Mesopotâmia, ali, da Babilônia, era um centro comercial. Então, vinham produtos da Índia, da China, da região da Rússia, e eram levados até ali a região do Oriente Médio, Egito, e depois na Europa, inclusive Grécia e Roma. Alguns produtos demoraram para chegar. Por exemplo, limão, laranja e cítricos, né? Essas frutas, elas eram frutas assim que existiam apenas no Sudeste Asiático. Então, é um pouquinho mais distante ainda, né? Estamos falando lá da região lá da Indonésia, Tailândia, aquela região. Então, vocês falando, distante pra caramba. Se originário o limão de lá, como é que o limão chegou no Egito, né? Como é que chegou nesses locais? Então, demorou muito para chegar. Nessa época faraônica não existia limão, nem laranja, nem nada cítrico na Europa e nem no Oriente Médio, né? O limão chega no Oriente Médio mais ou menos ali no período que eles falam, no período helenístico. Estamos falando aí de 200 a.C., 300 a.C. Antes disso não existia. E o que existia lá, então, de frutas, né? Existiam frutas originárias da região e frutas que eram próximas, né? Então, por exemplo, figo da região da Síria. Então, figo existia já no Egito nesse período. Uva é asiático, mas ele, de alguma forma, também se espalhou ali no Oriente Médio. E a mais importante de todas para eles, que é uma fruta que eu não sei se todo mundo conhece, a tâmara. Já ouviram falar? Vocês já ouviram falar de tâmara ou não? Quem já comeu aqui tâmara alguma vez na vida? Já comeram? Cara, tâmara é uma fruta assim muito interessante, porque ela é doce, né? Algumas pessoas fazem inclusive brigadeiro de tâmara, né? Que é uma fruta bem interessante. E ela é literalmente de uma palmeira, né? É uma árvore parecida com a palmeira, né? Tá, e como é que eles produziam fruta no deserto, professor? Então, na verdade, existiam alguns oásis, né, com frutas, enfim, e era uma coisa assim bastante limitada, né? Não era todo mundo que tinha acesso à fruta. Fruta era uma coisa muito rara. Fruta era coisa de pessoa rica, faraó e altos funcionários, né? Então, coisas doces eram difíceis eles valorizavam muito o doce por causa disso. Então, a tâmara, por exemplo, era um produto extremamente caro, extremamente valorizado. Não era todo mundo que tinha acesso, tá? E aí, assim, nessa lista aqui ainda cabem outras coisas. Deixa eu mostrar lá, ó. Pão, cerveja. Cerveja, professor? Eles faziam cerveja? Sim, faziam. Né? O que era feito de cerveja? Cevada, né? Tinha lúpulo? Não tinha. Lúpulo é um produto que se colocou na cerveja só lá no século VII, depois de Cristo, mais ou menos, que é uma adição feita lá pelo pessoal dos monges alemães e tal, né? Antes de ter o lúpulo, a cerveja era basicamente cevada que era fermentada. Então, era uma bebida fermentada de cevada, tá? Era gostosa a cerveja? Provavelmente era bastante amarga, tá?
Mas ela tinha álcool, deixava a galera. Álcool, deixava o pessoal meio assim, né? E diga de passagem, as pessoas ganhavam salário com base em dois produtos essenciais que eram base da alimentação deles: pão e cerveja. Então, no Egito, pão e cerveja era tudo. A galera literalmente comia muito pão e bebia muita cerveja. Bem, quem era mais pobre comia basicamente pão, cerveja e alguns legumes. E aí os legumes, como eu falei para vocês, cebola, pão com alho e alface e algumas outras leguminosas, né? Por exemplo, grão de bico, né? Fava e outras coisas. Fava, não sei se vocês já ouviram falar da fava, né? Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Eu já mostrei o trigo espelta, né? Deixa eu mostrar aqui o... Essa daqui é codorniz que eles falam, né? É uma codorna, basicamente, né? Aparece ali na lista como uma das iguarias, né? A outra é isso aqui, ó, nabaque. Né? É uma fruta típica do Egito, né? Então é uma frutinha local, assim. Então eles valorizavam isso, né? Também essa questão das frutas locais, né? Aqui é só um pouquinho mais a fundo ali a planta em si, né? Deixa eu mostrar outras coisinhas que eu fui achando aqui, daí eu já falo. Tá, esse aqui é o papiro, depois... E a alface. Bem, é aí que eu vou falar para vocês que vocês nunca mais vão comer alface do mesmo jeito. Por quê? Bem, a alface, na verdade, enfim, ela se popularizou, digamos assim, no Egito. Né? As pessoas começaram a comer alface no Egito. E por quê? Porque a alface era um vegetal sagrado. Ela era consagrada a um deus, o deus da fertilidade. Tá? Já falo mais sobre isso. Deixa vocês curiosos. Então, vamos continuar lendo essa lista aqui. Só para vocês ficarem ansiosos. Vamos lá. Ó, carne, bolo, boi. Eles comiam carne bovina? Sim, existia um boi diferente no Egito, que é um boi assim, com o chifre para cima, né? É uma espécie bovina, a gente não, pelo menos assim, eu não conheço atualmente esse tipo de espécie, se já foi cruzado, já é um pouco diferente, mas é um boi típico do Egito, tá? Inclusive nos papiros, enfim, é desenhado um pouco diferente, tá? O que mais que tinha? Peixe. Agora eu vou mostrar para vocês aqui os peixes. Quem era rico conseguia comer tudo que tipo de peixe, né? Tinha muitas variedades. Quem era mais pobre, a única carne que eles tinham acesso, basicamente, era o peixe. Eles não tinham acesso a boi, né? Algumas cidades têm referências de pessoas que criavam porcos e era mais comum com a população mais classe baixa, digamos assim. Mas não era muito comum, viu, o consumo de carne, principalmente para as pessoas, para as elites. As elites não comiam, aliás, porco, né? As elites não comiam porco. Era mais comum eles comerem carne de gado mesmo. Enquanto os mais pobres não comiam gado, era muito raro, eles não tinham acesso à carne e comiam apenas... É algo assim que é meio generalizado na história, né? Carne de gado é uma coisa assim rara para populações mais pobres, né? E diria para vocês, inclusive, o seguinte, que isso só muda, basicamente, na Inglaterra, lá no século XVIII, XIX, que é uma mania de carne, né? Tem um livro bem legal de um historiador que se chama O Homem e o Mundo Natural, fugiu o nome agora, eu tenho ele aqui, inclusive, fala um pouquinho sobre essa questão da mania da carne, que os ingleses consideravam o país do roast beef. A carne era uma coisa assim, que foi assim, um desejo assim, por riqueza em certo aspecto, né? Mas enfim, eu queria mostrar os peixes, antes aqui só foi no comentário, figo, tinha também amêndoas, eles tinham também bastante esse tipo de referência. E aqui, ó, os peixinhos, ó, ele tem, ó, peixes do canal Xeni, peixes do canal Peteri, peixe e sargos de peixe de Miur, perca seca de Ajur, peixes beri de Nekel, peixes beri sem ser amanhados pelos pescadores, peixes em seca, terras inundadas, peixes
do estuário do rio, peixes de viveiro, peixe-estepes do viveiro, peixes que tem do tanque, ou seja, eles tinham produção de peixes. A aquicultura não é uma coisa recente, de produzir peixes aí com esse tipo de técnica era uma coisa que eles já faziam há muito tempo. Estamos falando aí, lembrando que esse documento é um documento de 1300, mais ou menos 1400 antes de Cristo. Estamos falando de 3.500 anos atrás. Tá? Eles comiam pombo, óleo, gordura, nata, tem uma série de outras coisas que eles colocam aqui. Mas isso não é, inclusive aqui um papiro mostrando, vou ler essa descrição desse papiro, né? Um churrasco à Marna, no palácio de Akhenaton e Nefertiti, onde se comiam pombos, gansos e espetadas assadas, né? Espetadas de carne, provavelmente carne e gado, tá? As filhas estão em cadeiras e servos em pé, de um túmulo de um nobre, né? Então, assim, de uma forma bem direta para vocês, para eles terem esse tipo de produção, né? Eles tinham que ter tecnologia. Primeiro, vamos lá, produção de cereais, porque a maior parte da população, a massa da população comia pão e cerveja. Então, assim, grande produção de cereais, especialmente na margem do Nilo. Né? Para ter frutos, eles tinham que manter oásis, especialmente em locais onde você tinha lagos, enfim, né? Em volta do lago você tinha que ter um conjunto muito grande de pomares, né? Inclusive a ideia de jardim do Éden, né? Um pomar de frutos, enfim, de tâmaras e produtos doces, enfim, é uma coisa que aparece muito na mitologia egípcia e na mitologia antiga, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de esses pomares, a gente está falando aí de um cuidado enorme. As pessoas que cuidavam desses pomares, inclusive, tem referências que eram pessoas, trabalhadores, assim, que realmente tinham problemas sérios de cansaço, de estrutura de corpo, enfim, falando das pessoas que chegavam a uma idade com mais problemas físicos, né? São os jardineiros dos pomares, né? Porque além de cuidar do pomar, além de você colher, além de você ficar atento, você tem que ficar atento com aves, outros tipos de situação que você pode perder os frutos, inclusive, né? E esses frutos são raros, são importantes, significativos e, enfim, geralmente destinados a pessoas de hierarquia ali, social mais alta, né? Então, o jardineiro não podia perder, né, de forma alguma essas frutas, né? Outras coisas, né, que tinham muito. Eles usavam bastante carneiro, bastante ovino, né? Eu acho que o principal tipo de animal de criação, pela referência, são carneiros, mas e ovinos, né? E por que eles serviam, né? Eles serviam literalmente para oxigenar o solo, enfim, né? Eles andavam, né, no solo ali para conseguir, digamos, fazer a plantação em volta do rio, né? E também tinha muito ganso, que era uma outra coisa interessante. Vocês viram ali que aparece ganso e carneiro, né, como duas referências importantes. Então, animais de criação eram mais gansos e carneiros, né? E eles tinham muita questão também no cultivo do rio. O rio Nilo era muito importante para eles, né? Bem, esse texto aqui, ó, que eu estou mostrando, é um texto que tem muitos e muitos detalhes, né? Então, assim, eu não vou conseguir contar tudo para vocês, agora é mais para a gente trocar algumas ideias. Eu vou descer aqui e vou falar um pouquinho dos legumes, né? Eu comecei a falar do alface e não terminei, né? Então, vamos lá. O alface eu quero ler para vocês, né? Olha que ele fala do jardineiro que cuida enfim, das hortaliças, do coisa lá. O jardineiro transporta uma canga e seus ombros serão usados permanentemente até a velhice. Há um grande inchaço no seu pescoço que cria gordura. Ele passa a manhã a regar os legumes e à tardinha rega os coentros, depois de ter passado o dia mal do seu inchaço. Isso acontecerá até ele morrer, mais envelhecido que qualquer outro ofício. Esse é um texto da na instrução de Ket, né? Então, olha como é difícil o trabalhador da agropecuária, o trabalhador do campo, desde a época do Egito, sofrendo ali no campo para tirar o fruto da terra, né? Deixa eu falar do alface.
Agora não chega na alface. A minha esposa falou, não conta para esses alfaces, né? Não conta. Então, ó, o alho e a cebola é legal falar que veio, né? Não é do Egito. Mas, assim, desde tempos imemoriais já está no Egito. Então, mostra aí a questão de circulação, né? Mas o alface, deixa eu achar aqui, ó. Alface, ó. As alfaces abu são os vegetais mais representados nas oferendas aos deuses, até porque a utilidade é muito além da alimentação, pelo papel primordial. Quando se apertam seus caules mais grossos, liberta-se um líquido leitoso, que os egípcios consideravam uma evocação do sêmen, que assim se espalhava pelos habitantes do Vale do Nilo. Por esse motivo, o alface era uma oferenda apropriada ao deus Mino, divindade etifálica, que assumia uma estreita relação com fertilidade e fecundidade. Os alfaces são uma das mais frequentes representações partículas, surgindo, por exemplo, no túmulo dos irmãos Nyankun e Namretop, da quinta dinastia de Saqqara, plantada juntamente com cebolas, gergeões, regam e pólen. Como salada é provável que se utilizasse também outras aqui, o Corchuro litóris, enfim, planta conhecida no Egito como Melúplia. No Ocidente, conhecida por malva. Então, eles comiam malva com alface. Hoje é um dos pratos mais característicos das cozinhas ali do Egito. Então, o Egito, eles usavam, então, basicamente, alface, professor, como uma oferenda a um deus da fertilidade. Sim, basicamente isso. Então, e por quê? Porque eles consideravam que era algo, assim, divino, enfim, que levantava toda a questão aí da fecundidade, da fertilidade, né? Existem vários rituais, inclusive, em relação à fertilidade no Egito. Não vou contar para vocês aqui, até porque está gravando. Mas, enfim, que depois vocês pesquisarem, vocês encontram algumas coisas nesse sentido, tá bom? Nunca mais comerão alface, talvez. Mas o quê? Vamos lá. Outras coisas, ó. Grão de cozinha, grãos leguminosos, né? Favas, ó, quer ver? Ó, deixa eu mostrar uma fava para vocês. Quem já comeu fava aqui? Já comeram fava? Deixa eu ver se alguém aqui. O que vocês acharam da alface, primeiro? Falem sobre a alface. Pode ser no chat, pode ser no áudio. Vocês imaginavam que tinha esse tipo de relação? A alface dá sono, né? Eles faziam com medo dos rituais que eles faziam com a alface. Chocada. Não como caule grosso da alface. Esse negócio de fazer regime não é comigo, não. Eu gostei da alface mesmo. Mas, assim, é interessante, né? E olha, essa não é a única fonte. Eu achei uma outra fonte que fala a mesma coisa. Ó. Essa pesquisadora, que é Selma Ikram, ela fala que a alface era vista como afrodisíaco, símbolo dos egípcios, né? Aí ela fala que já eram cultivadas 2.000 anos antes de Cristo, mais ou menos. Então, a alface, ela é interessante a gente pensar nisso, assim, porque quando a gente pensa nos nossos hábitos alimentares, né, a gente pensa assim, as pessoas escolhem, assim, comem as coisas com base naquilo que é bom, é gostoso, enfim, faz a gente dar prazer em termos alimentícios, mas algumas coisas, elas estão além do simples prazer alimentício, tem coisas que são simbólicas, né? Nesse caso, assim, a alface é um bom exemplo disso. No Egito e no Oriente Médio, ali como um todo, ele era cultivado não só pela questão do paladar, mas também pela questão simbólica, né? O símbolo que está em volta, né? A sacralidade da comida, ela é importante. Um outro exemplo, assim, bem claro, eu gosto de comentar sobre isso, é a questão, por exemplo, da pizza. A pizza, por exemplo, ela se popularizou na Itália, mas, assim, a ideia de comer um pão com queijo em cima é algo que não remete necessariamente à Itália, né? Isso já era uma tradição que existia, por exemplo, em outras regiões, né? Pão com queijo não é uma coisa tão nova assim, né? Mas por que a pizza, digamos assim, ela se popularizou? Qual que foi a lógica? A pizza se tornou comida italiana, especialmente
aquela com, fugiu o nome, com tomate e vocês que são bons de, de nome de pizza aí. A pizza com tomate e manjericão. Fugiu o nome. Oi? Não, pepperoni não é outra. Marguerita, exatamente, é isso, né? A marguerita, ela é vermelha com tomate, verde com manjericão e o branco é o queijo. Então, assim, ela é basicamente a comida que representa a bandeira italiana. Ela foi usada como uma espécie de símbolo da unificação italiana. Então, assim, as comidas elas têm símbolos, né? E isso é bem significativo. Então, assim, a alface, ela se popularizou por questão religiosa, né? Dicas de passagem, ali também no texto, ele fala de algumas outras coisas que se popularizaram e foram sendo retiradas, né? Um exemplo é a questão da alimentação de flores de lótus, né? Então, assim, você já deve ter ouvido falar da lótus, né? Lótus é uma flor, enfim, né? Não sei se vocês já ouviram falar que lótus ela tem uma substância que ela é levemente alucinógena. Se você comer lá a florzinha de lótus, você pode ficar, enfim, um pouquinho alterado de consciência, né? E no Egito, eles misturavam essa flor de lótus com vinho, serviam para as pessoas, assim, né? Era uma bebida basicamente de festa, assim. Então era literalmente um vinho batizado, né, com uma flor. E assim, essa bebida ela era assim extremamente comum, segundo o texto ali. As pessoas usavam muito em festas, rituais, e foi algo que foi suprimido depois, especialmente com o cristianismo, né? Quando o cristianismo ele se instalou ali, especialmente no Egito, eles pararam de utilizar certas substâncias que eram consideradas alucinógenas, negativas, enfim, não use nenhuma substância que vai te dar alucinação, né? Então, tem muito a ver com a religião. Então, por que algumas coisas ficam e outras coisas vão embora, né? Em termos de alimentação, né? Tem muito a ver com essa questão cultural. A gente não come só as coisas com o paladar ou só com o objetivo nutricional, tem a ver com a cultura também. Então, ele fala também de favas, né? Fava é essa sementinha. Eu acho que você já deve ter visto outras, né? Aquele cremoço, né? Também tinha. O mais famoso, que até hoje o pessoal usa muito e tem a ver com a comida do Oriente Médio, é o grão de bico. O grão de bico não é originário da região do Oriente Médio, mas popularizou gigantescamente no Oriente Médio, né? Quem já comeu aqui comida árabe, hummus, por exemplo, né? Hummus é muito bom, né? Delicioso, uma das melhores comidas do mundo, né? O grão de bico, né? E popularizou no Egito. Não sei se quem já comeu o grão de bico, hummus. Cara, eu acho maravilhoso. Eu acho que é uma das comidas mais gostosas que eu já comi. E é bem da época, né? Deixa eu voltar aqui ao texto e mostrar uma outra questão aqui que eu achei muito legal também. No túmulo do Tutancâmon, eles encontraram 50 ânforas. Você sabe o que é ânfora? Ânfora é basicamente uma garrafa, né? Aqui, ó. Túmulo de Tutancâmon. Né? Eles encontraram 50 garrafinhas, basicamente, 30 de vinho. Né? Você fala, tá, legal, pessoal, então no túmulo dele tinha vinho, sim. E esses vinhos eles eram identificados com um selo hierático, um selo com escrita, basicamente, onde consta a data do engarrafamento, o tipo da bebida, a vinha e o nome do viticultor. Então tinha todo o registro de quem fez, quando fez, tudo na tampa ali, na tampa da garrafinha, né? E aí algumas estavam especificamente na câmara sepulcral, onde estava lá o corpo do Tutancâmon, né? Nessa câmara, olha que interessante. Uma era um vinho branco,
outro era um vinho tinto, e o terceiro era um vinho Chedé, que é um vinho tinto com uma preparação diferente, pois era filtrado e aquecido. Essas, essas ânforas já estavam sem o selo, mas eram câmaras específicas, eram vinhos específicos rituais, né? Pô, então tinha 30 vinhos diferentes com local, viticultura. Se você pensar, tem 30 garrafas de vinho identificadas com o nome de quem produziu, como produziu, etc. Isso significa que você tinha 30 produtores diferentes, com variedades diferentes, técnicas diferentes. Caraca! Então quer dizer que lá no Egito Antigo, 3.500 anos atrás, os caras já faziam vários tipos de vinho, tinha especialidade. Nossa, que insano, né? É insano. Isso é uma coisa assim que a gente não para pensar o quanto esse pessoal ele tinha realmente tecnologia e conhecimento. É espetacular. Outras coisas que assim, só para fechar essa questão da comida, e daí a gente pode ir conversando, trocando ideias, aí eu vou deixar vocês perguntarem, trocar ideias, e eu vou mostrar outras coisas para vocês. Mas assim, para você produzir vinho, você precisa primeiro da fruta, produzir a fruta em quantidade e qualidade. Né? Você precisa, de alguma forma, toda a técnica do cultivo, que a gente já falou, né? Irrigação, né? Lembrando que eles são do Egito, né? Só tinha basicamente um Nilo ali para irrigação, né? Além disso, você tem que pegar e também ter a técnica para produzir a bebida, a técnica de armazenamento e por aí vai. Então, imagine, hoje é tão difícil fazer isso, né? Não é uma coisa simples, a gente sabe que todo o conhecimento, técnicas, né? Imagine fazer isso com essa variedade e com essa quantidade, né? Então, realmente, os egípcios não fizeram só as pirâmides talvez seja um elemento. A gente se impressiona com a pirâmide, mas a gente esquece as outras coisas que são tão até mais impressionantes do que a pirâmide, né? Mesma coisa a questão de todas as outras coisas que a gente já falou aí neste momento inicial aí de aula. Alguém tem pedir palavra, falar? Vocês tinham noção disso daqui que a gente está conversando ou não? Comentem ele, pode ser no chat mesmo, se vocês... Alguém comentar alguma coisa? Bem, tem outras coisas que, assim, só levantando alguns outros alimentos que eles citam ali no texto. Eles comiam papiro, a parte de baixo do papiro era mais ou menos que um palmito, assim, a parte de baixo, e eles faziam conserva. Pepino e conserva era a comida mais comum que tinha, né? Tem vários, inclusive, hieroglifos com pessoas comendo picles. Eles sabiam fazer picles, sabiam. Né? Azeitona também já tinha na época, e azeite de oliva, inclusive. Azeite, você sabia extrair azeite, já sabia. Né? Técnicas bastante significativas. Os pães, por que tinha tanto modelo de pão lá, professor? Tinha pão com mel, pão com fruta, pão com figo, pão de leite, pão sem leite, enfim, eles tinham várias técnicas para produzir pão, tá? E cerveja também não tinha só um tipo de cerveja, tinha cerveja básica, mas existiam vários outros tipos, eles produziam cerveja de vários tipos, né? E então isso é bem relevante. Tá, além dessa questão que eu queria mostrar para vocês, que a gente pode conversar, mas eu posso passar esse texto para vocês, um texto assim, que fala bastante sobre isso, e mais para frente ele fala de outros produtos, né? Fala de carne, como é que eles produziam carne, de carne que eles produziam, como era servida a comida, as formas de alimentação. É um texto muito bom, tá? Mando para vocês se tiver interesse. Agora eu quero mostrar algumas coisinhas aí que são interessantes para a gente pensar a questão da diversidade, especialmente ali entre as civilizações. Eu dei ênfase agora no Egito porque é um material mais rico, mais farto ali, que tinha coisas assim bem interessantes para a gente conversar, mas assim, agora eu vou dar uma referência de diferenças, né? Tem Mesopotâmia e Egito. Tem esse texto aqui, Aventuras na História, uma revista, enfim,
Aventuras na História é uma revista que você compra em banca de jornal, né? Eles têm esse site no UOL, e tem algumas, às vezes aparecem algumas reportagens interessantes. Assim, são revistas de divulgação, então eles, na verdade, sempre buscam um texto científico para trazer aqui, então não tem nada assim, tipo de alienígena, algo do gênero, né? E aqui eu gostei de uma imagem que eles colocaram, né? Diferenças entre o Mesopotâmia e o Egito, né? Principais diferenças. Aqui algumas eu não vou resgatar, né? Eles falam de diferença em relação a deuses e outras coisas, a gente pode até conversar, mas eles têm uma imagem que essa imagem que me interessa. Isso aqui é um aqueduto, eu vou ler aqui para vocês, minha canal hídrico na Mesopotâmia, né? Esse aqui é um canal antigo que tem lá, né? Então, professor, canal assim com pedrinha, tudo bonitinho, assim, eles desviavam os rios lá na Mesopotâmia, né? E faziam a irrigação. Existe uma diferença significativa entre o Egito e a Mesopotâmia. O Egito, ele tinha inundações em tempos adequados. Então, assim, o rio Nilo, ele inundava basicamente ali as margens do rio, enfim, após a colheita. Então, coincidia a colheita e depois disso levava toda a fertilidade ali para o lado do rio. É interessante lembrar que o rio Nilo ele nasce no centro da África e ele desce basicamente as montanhas, enfim, e ele atravessa algumas florestas. Então ele leva literalmente todo um conjunto de substâncias orgânicas para a região da Foz, que é a região do lado do deserto. Então você está levando água com muito adubo, substância orgânica, enfim, que inunda as margens numa região onde você tem uma grande incidência de sol e aí não vai faltar água por causa do Nilo. Então, assim, é a condição ideal para o crescimento de planta, né? Então, o Nilo, o Egito realmente era um lugar mais, vou colocar aqui para vocês, mais fértil, talvez, de toda a região disparada, né? Já na Mesopotâmia, a coisa é um pouquinho diferente. O rio inundava numa época contrária então, assim, você tem a plantação, antes da colheita acontecia a inundação. E depois disso, começava a seca. Então, eles tinham dificuldade nesse período da plantação em si, no momento de plantar. Então, o que eles precisaram fazer? Eles precisaram controlar especialmente a questão de inundação do solo, da irrigação. Então, a Mesopotâmia é um lugar onde você tem muito mais esse controle hídrico. Tanto que eles têm muitos canais que ligam um rio ao outro. A gente fala do Tigre e o Eufrates, mas muitas cidades, né, tinham essa questão da construção dos canais, né? A própria Babilônia tinha um canal que ligava um rio ao outro, o Tigre e o rio Eufrates. Então, assim, é mais ou menos aquedutos assim, sabe? Então, o desvio e uso das águas, assim, foi muito mais importante na Mesopotâmia do que necessariamente no Egito, porque no Egito a coisa era mais natural, enquanto na Mesopotâmia teve que ser artificial. Então, lá é algo, assim, bem, bem significativo. Então, eles tinham controle dessa questão aí das inundações já 3.000 a.C., 5.000 anos atrás, mais ou menos, para ter uma ideia do que enfim, do que se esperava. Eu não vou falar das outras diferenças aqui, porque essas coisas a gente conversa nas aulas normais. Essa aula é uma aula específica para vocês. Assim, para falar de desvio de água e irrigação, eu ia até mostrar isso aqui também, mas só para vocês terem uma ideia, né, como isso também era importante até nas coisas mais famosas, né? A pirâmide de Quéops, e aqui tem um relato específico, né, um papiro que encontraram, que é o papiro mais antigo que já encontraram, que é 2.400, 2.500 anos antes de Cristo, né? E nesse papiro ele fala do uso de canais para levar as pedras até a pirâmide, né? Então se tem uma ideia de que as pirâmides seriam algo mais ou menos assim no tempo da construção, né? Era o rio Nilo e os canais que foram produzidos para chegar a uma região bem próxima ali ao rio, né? À pirâmide, né? Então, esses canais, assim, eles eram bem relevantes e bem importantes na construção, inclusive. Então, esse papiro, o papiro do período do acabamento, é basicamente um diário de um construtor. Quem encontrou foi, inclusive, aquele autor que eu falei no início, né?
o Pierre Tallet, ele comprou basicamente um papiro lá no enfim, o Egito tem muito disso, assim, as pessoas vendem basicamente objetos antigos em feiras livres, assim, é uma coisa meio louca, até hoje existe isso. E ele encontrou um papiro muito antigo, comprou tal lá, e se não me engano está agora na França. Bem, o que mais que eu ia mostrar? Bem, essa questão da irrigação na Mesopotâmia sempre foi um problema maior, mais significativo. Tanto que a gente tem duas referências. Uma que seria o fim do Império Assírio. Né? O Império Assírio teria entrado em colapso por tempestades de areia e por dificuldade de irrigação. Né? E também um problema do fim do primeiro período do Império Caldeiro, babilônico, que eles falam que é o esgotamento do solo. Essa questão de você desviar águas gerou uma espécie de salinização do solo. Então, isso acabou gerando infertilidade durante algum tempo, e a civilização ali na Babilônia e na Mesopotâmia como um todo, ela teve uma decadência por causa de questões de mau uso do solo, má gerência do solo. Então, as grandes civilizações inicialmente tiveram problemas nesse aspecto. Tá? O que mais? Eu quero só para falar um pouco de Mesopotâmia, mais. Deixa eu ver. Aqui tem uma outra reportagem, dá uma simplificada um pouquinho do banquete dos faraós lá. Eu falei para vocês que aquele livro do Talé, depois também posso mandar da revista Galileu, tá? Que é também uma revista que você compra naquele jornal. E aqui tem algumas receitas do Egito, né? A torrada com poterag, que é basicamente ovas de peixe, né? Seria basicamente quase como enfim, fugiu o nome, aquela coisa bem cara. Ajude alguém aí, fale para mim. Ovo de peixe. Deixa eu voltar aqui. As outras, olha lá, tainha na salmoura, hummus, como é que você faz? Grão de bico, 3 dentes de alho, uma pitada de sal, 3 colheres de azeite de oliva. Eles faziam hummus lá atrás, lá no período do Egito, já tá. Salada de lentilha, a lentilha amarela, azeite de oliva, sal, cebola, salsinha. Peixe recheado com passas e pinhões. Pinhão aqui não é o pinhão nosso, não é óbvio, né? Peixe com forno de passas e amêndoas, codornas recheadas, guisada de coelho. Uma última coisa, só para comentar, em relação a comidas, né? Encontraram também ossos de roedores, né? E como assim roedor, professor? Eles comiam rato também. Tá? Não era uma coisa, principalmente as camadas mais pobres comiam rato. Era comum também. Última coisa, quando eles faziam rituais para múmias, enfim, eles colocavam sim as comidas, né, fazer rituais e tal, e depois essas comidas elas não ficavam lá apodrecendo, né? Essas que encontraram nos sarcófagos, enfim, é porque eles trancavam basicamente as câmaras funerárias, não tinha mais como entrar lá. Mas normalmente quando eles faziam os rituais com comida, tem referência, tem papiros que falam que a comida era consumida pelos sacerdotes. Então, basicamente, sacerdotes que faziam todo o ritual, quando terminava o ritual, esse bolinho, esse vinho, esse vinho é para o morto. Beleza. Fez o ritual. Depois do ritual, eles pegavam o bolinho e comiam. Era o pagamento deles para terem feito o ritual. Então, os padres comendo a comidinha lá. Na brincadeira. Mas é mais ou menos por aí. De novo do Pierre Tallet, ó. Falei para vocês, ó, Pierre Tallet. Tá? E esse aqui é o papiro que a gente estava falando da construção da pirâmide, né? Olha lá a imagem. Não sei se vai aparecer aqui melhor. Olha lá, ó. É um papiro muito antigo, enfim, que tem tudo quebradinho, enfim, né? Faz parte
desse tipo de... Mas tem uma referência ali aos dias, enfim, a vida desse construtor da pirâmide. Certo? Vou interromper meu compartilhamento aqui de tela. Opa. Voltei? Voltei. Beleza. É só dar uma pausa aqui. Agora eu queria conversar com vocês aí. O que vocês... o que vocês acharam aí dessa conversa aí sobre comidas e sobre técnicas agropecuárias aqui do Egito? E também, se quiserem comentar sobre outras coisas, pode ser no chat, pode ser no microfone aí, perguntando alguma coisa aí sobre a questão aí desses produtos, enfim. Se vocês quiserem saber alguma coisa mais assim, específica sobre produção também, cerveja, posso comentar com vocês. Eu li bastante sobre ontem, assim, tem algum tipo de... deu fome. Deixa eu ver. Achei bem diferente, não sabia de muitas coisas. Legal. Vou ter que sair daqui a pouco. Tá, beleza. Não tem problema, Larissa. Bem, assim, outras coisas, assim, eu acho que é legal a gente comentar, assim, porque a gente sabe muito pouco sobre a questão dos alimentos, né? E muitas coisas, assim, elas são construídas, assim, de uma forma bem estranha, né? A ponto que confunde muito. Por exemplo, né, batata, né? Quando você vai no mercado e compra batata inglesa, você já parou para pensar de onde que é a batata? De onde ela surgiu? Quem criou basicamente a batata? Alguém sabe? Ideias? Batata inglesa, originária de onde? Chuta aí, pode colocar. Será que veio da Europa? Será que a batata inglesa é da Europa? Então, não é. Não é. Na antiguidade, você não tem nenhuma referência a nenhuma batata. Por quê? Porque as batatas são todas sul-americanas. Todas. Absolutamente todas. E, para ser mais direto, elas são da região dos Andes. E, assim, tanto a batata normalzinha que você come, aquela vermelhinha, que é melhor para fritar, aquelas batatas Yacon, que são boas para diabético, todas são batatas americanas. Não existia batata nem na Europa, nem na África. E essas batatas, elas foram descobertas pelos europeus e levadas para a Europa depois. A Irlanda, por exemplo, produz uma quantidade gigantesca de batata no século XVIII e XIX. E é nessa época que acontece uma peste nas batatas lá, porque as batatas não são originárias da Europa, mas elas foram levadas como uma solução fácil, porque uma planta assim, que se adapta até relativamente fácil, e pegou um fungo e gerou uma fome gigantesca para os irlandeses ficarem dependentes das batatas. Mas quem criou, geriu e tem mais de 500 espécies diferentes de batata foram os povos dos Andes. Né? Aliás, outras culturas típicas da América que não existiam, que depois foram levadas para outras partes do mundo. Né? 4 culturas famosas. Né? Foi de batata, mas tinha uma fonte de carboidrato muito famosa e que tinha uma quantidade gigantesca de cultivares aqui no Brasil, é a mandioca. Né? A mandioca, ela era plantada basicamente em toda a América do Sul. Né? Os povos indígenas produziam em grande quantidade. Era a planta, a mais nutritiva e a mais, em termos de quantidade de caloria e custo de energia para produzir, é disparada a planta que tem a melhor custo-benefício. Né? Então, os povos indígenas foram extremamente inteligentes, né? E a mandioca é bem típica da América do Sul. Outra planta típica da América do Sul, tomate, da América do Sul não, da América como um todo, tomate. Tomate, ele não existia basicamente na Europa nem nessas civilizações antigas, né?
Diga de passagem, o início da produção do tomate, o tomate era considerado uma fruta venenosa. As pessoas não colocavam o tomate na boca de medo. Tem até uma história de um presidente norte-americano, se não me engano, é o próprio Lincoln. Ele tinha tomates cultivados no quintal, ele comia, as pessoas falavam que ele era louco, suicida, porque tomate era uma planta perigosíssima. Isso aí é bem louco. Cara, batata é maravilhoso, né? Batata frita, cara. Olha só, coisa da América, cara. A gente não para pra pensar nisso, né? Coisas que são daqui, né? Cacau, já viram falar na América Central? A América Central desenvolveu cacau. Cacau realmente é uma das plantas mais interessantes aí, inclusive, eu não preciso nem comentar, né? Que seria um mundo sem chocolate. E uma outra planta, assim, especialmente significativa americana é o milho. O milho ele foi desenvolvido principalmente na América do Norte, América Central, e é a principal fonte de cereal, né? E também o número de variedades de milho é gigantesco. Então, assim, só para vocês terem uma ideia, a riqueza que foi a América aqui nesse período, enquanto no Egito se comia aqueles outros produtos, aqui também nós tínhamos produtos espetaculares, típicos da América e originários daqui, né? Sem contar com o abacaxi, que é uma coisa típica da América do Sul, não tinha em outra parte do mundo, maracujá, uma série de outras plantas, que são plantas nossas, né? E adaptadas, inclusive, ao nosso continente. Então, esse tipo de circulação de produtos agrícolas é algo bastante importante, né? Bastante significativo. Eu acho que, por exemplo, se você olha para o Nordeste, as praias do Nordeste, tem um monte de coqueiro, né? Os cocos não existiam na América do Sul, né? Os cocos foram trazidos pelos portugueses. Então, imagine, o Nordeste hoje, que você não imagina sem um monte de coqueiro e tal, né? Ele não era assim no passado. No passado, essas plantas não existiam lá. Houve uma mudança significativa do ambiente pelo homem. Isso. Querem perguntar alguma coisa? Fiquem à vontade. Querem falar sobre as técnicas lá do Egito? Professor, como é que eles produziam pão, né? Eles tinham técnicas de moer, basicamente, trigo. Enfim, o trigo, diga-se de passagem, o trigo, esse branco que a gente consome, ele não era popular, tá? A população, em geral, não tinha acesso, ele era caro, né? Porque eles plantavam trigo e crescia muitas outras espécies juntas, né? O centeio, esse trigo vermelho que eu falei para vocês, ali, né? O aspelta, crescia outros tipos de cereal. Então eles separavam o trigo branco e esse trigo branco servia para elite, né? Na Europa, as pessoas comiam muito espelta e depois surgiu os pães negros, né? Especialmente no norte da Europa, onde o trigo não era resistente o suficiente para crescer. E aí se produzia pão de centeio e outras plantas. Né? A aveia, por exemplo, e o centeio, eles são dois tipos de cereais mais adaptados ao frio. Né? Então, eles, por exemplo, eles tinham uma produtividade interessante no norte da Europa e na Rússia. Então, o trigo não era tão popular nessas regiões. Né? Outras coisas aí a gente poderia conversar, questão de bebidas, né? O café, por exemplo, professor, o café existia nesse período dos egípcios? Não existia. O café ele é uma planta africana, da Etiópia, no norte da África, mas ele não era usado como produto de alimentação. Ele só foi utilizado para alimentação humana e para bebida no período dos árabes. Né? Nós estamos falando aí de 600, 700 depois de Cristo. Né? Foi descoberto em 500, né? Mas ele foi popularizado pela cultura islâmica e cultura árabe. Então, o café ele veio desse período. É interessante também, né? Uma coisa mais recente. Mas é africano, a princípio, o café. Querem comentar alguma coisa? Querem falar sobre as atividades remotas, sobre alguma outra questão? Fiquem à vontade, a gente está aí para ouvi-los, para trocar ideias. Podem comentar alguma coisa aqui, perguntinhas no chat, só para a gente encerrar aí, porque a aula era mais ou menos isso mesmo, gente. Era mais para a gente conversar um pouquinho e trazer essa coisa
mais específica. Eu pensei em fazer uma aula bem específica para vocês, assim, para falar sobre essa questão aí da agropecuária antiga, né, que eu acho que é uma coisa assim que não tem, basicamente, livros que falem sobre isso, né, ou que façam essa correlação, né. Pode perguntar no chat, pode abrir o microfone, fiquem à vontade. Feijão, vagem, tinha também. Eu sou que feijão era mais feijão branco, né? Esse feijão preto, esse feijão carioca que a gente fala, né? É outras espécies. Deixa eu ver. Tá, o segundo trabalho, gente, que algumas pessoas estão perguntando, assim, bem simples. Assim, a ideia é que vocês façam uma representação. Você escolhe lá o mito, pelo Caixa de Pandora, ali, que a Wade escreveu. Vou fazer uma caixa e tal. Pode ser, fica legal. Se fizer uma caixa, tirar uma foto, uma caixa de material reciclável, pode ser uma representação da Caixa de Pandora, né? Eu não sei se assim, a ideia da Caixa de Pandora é a questão ali enfim, dos males fugindo, enfim, né, da desobediência, por isso que é legal ver o mito, né? Às vezes não há necessidade necessariamente de você pegar e representar uma caixa. Tem outras formas de você representar, né, a Caixa de Pandora, né? Uma vez a gente estava conversando sobre isso, de como fazer vídeos, né, sobre sistemas. Por exemplo, é, os males saem todos de um lugar, né? Então, por exemplo, uma rede social pode ser uma caixa de Pandora. Né? Você pode representar um celular com uma caixa de Pandora, você pode representar algo assim, né? Ou, por exemplo, a própria questão. Agora que a gente está vivendo a situação de pandemia do coronavírus, você pode representar um mito baseado nisso, né? Os males se abriu ali, ó, é, uma caixa do quê? Pode ser uma caixa de remédio, pode ser um morceguinho sendo comido, né? Aliás, animais exóticos, eles comiam no Egito, né? Eles comiam alguns animais, sim, enfim, caça, etc. Era possível, né, se comer, mas assim, percebam que eles produziam muito, eles tinham essa lógica de manejo, né? Então, tanto aves quanto gado, quanto porco, enfim, carneiro, eles produziam, né? Senhor, você poderia repetir quais eram os alimentos originários da Ásia? Assim, ó, cebola e alho, asiático, tá? Mas tem alguns, assim, que são um pouquinho diferentes. O trigo, por exemplo, eles fazem diferença à Ásia, tá? Dos três grandes cereais que existem, né? O milho, o... Deixa eu ver. Ó, o milho, o arroz e o trigo, né? Da região da China ali que surgiu o arroz, né? O arroz foi cultivado ali. Do Sudeste Asiático, se eu não me engano, é a planta do trigo e boa parte dessas gramíneas aí que vão se produzindo depois. Mas elas vão ser domesticadas, né, e cultivadas com mais intensidade no Oriente mesmo, né, no Oriente Médio. Então, nós estamos falando do Egito, Mesopotâmia, enfim, é essa referência que a gente tem. Mas a planta provavelmente originária da Ásia. Tá? Beleza, achei que isso aí sem problema. Agora, cítricos são todos eles da Ásia, limão, laranja, toranja, tudo da Ásia, tá? Coqueiros, né, também são do Sudeste Asiático, né? Então, não são todos os enfim, os cítricos mais famosos, são todos de lá, né? Certo? E, assim, o interessante é que esses alimentos eles circularam, né? Tanto o que é típico da Europa em si, né? Tem alguns vegetais da Europa, né? Nabo, cenoura, rabanete, algumas coisas que são da Europa em si, né? Mas, assim, da base da nossa alimentação é difícil de levantar, viu?
Eu não lembro agora a origem da beterraba, tem que dar uma procurada, mas eu sei que a cenoura e o nabo eles eram europeus, mas assim, o resto. Mas não são muitos alimentos, não. A maior parte dos alimentos que a gente consome, assim, eles são bem espalhados, eles são no mundo inteiro, né? Na verdade, assim, sem manejo e sem esse cuidado do ser humano, né, de produzir em várias partes do mundo, né, de cultivar, de cuidar, essas plantas não se adaptariam, né, não conseguiriam sobreviver. Então, na verdade, se existe essa variedade enorme de elementos no mundo, é fruto de um trabalho muito antigo aí de civilizações do homem. Né? Isso é bem relevante. Gente, vou fechar aqui a gravação da aula, daí a gente vai conversando caso vocês tenham outras questões, tá?